Boa noite, queridos. É sempre uma delícia, um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder levar a palavra de Deus. Hoje Deus tocou no meu coração para a gente ler um versículo só. Quero ler um versículo, quero falar um pouquinho desse versículo e depois queria que a gente conversasse sobre esse versículo. Estou muito contente de ver que o Ivan se conectou também. Deus abençoe. Aliás, Deus abençoe a vida de todos que estão aqui, porque é realmente um privilégio a gente poder estar aqui falando da palavra de Deus, falando daquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Abram comigo em Isaías 59. Isaías 59. A gente vai ler um versículo e eu queria refletir sobre esse versículo com vocês, um versículo poderoso, e até para que a gente tivesse a nossa fé edificada naquilo que Deus está me dirigindo a falar hoje. Isaías 59, o versículo 1, ele diz assim, prestem, na minha tradução está assim, prestem atenção. Então, se já começa assim, prestem atenção, é para nós prestarmos atenção. Prestem atenção, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir. Amém, queridos? A palavra, ela diz claramente nesse versículo que Deus nos ouve. Deus nos ouve. A diferença é que muitas vezes ele não responde na hora que nós queremos e da forma como nós queremos. Mas ele nos ouve o tempo todo. Deus está o tempo todo ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas orações. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Quando eu leio esse versículo, e como eu falei na minha tradução, diz, prestem atenção, Deus não é surdo para que não ouça. Eu fico imaginando, e eu estou falando de mim, hein, queridos? Eu estou falando simplesmente de mim, que ele não é surdo para que não possa ouvir. Quantas vezes, em algumas situações, eu disse assim, Deus, aonde está o Senhor que não ouve o meu clamor? Aonde está o Senhor que não percebe o que eu estou passando? Queridos, Deus sabe tudo o que nós estamos passando. Ele sabe exatamente o que nós precisamos naquele momento. E eu vou te dizer mais ainda. Ele está conosco em todo o tempo. Ele está ao nosso lado. Ele sabe o que se passa conosco. E se muitas vezes nós achamos que ele está distante, porque as coisas não estão acontecendo como nós queremos, de fato, não é assim. Porque as coisas não estão acontecendo como ele quer que aconteça. Não somos nós, queridos. O protagonista dessa história é Deus. Ele é o ponto principal. Ou nós cremos nele, e por crermos nele, nós entregamos a nossa vida na mão dele, ou nossa fé vai ficar abalada em qualquer pedrinha que a gente tropece. Tá certo que alguns podem dizer, mas pô, você está falando pedrinha, eu estou com pedregulho, eu estou com uma montanha na minha frente. Mas Jesus disse que se a gente tiver fé, e fé é o firme fundamento, é um fundamento que deve estar enraizado em nós. Se nós tivermos fé, nós somos capazes de movermos uma montanha. Então, nós somos capazes de passar por qualquer pedrinha que esteja colocado na nossa frente, qualquer pedrona, não importa o tamanho dela. Sabe por quê? Porque ele está sempre nos ouvindo. E mais, o texto que nós lemos diz que a mão dele está sempre pronta a nos salvar. Queridos, Deus está sempre com a mão esticada na nossa direção. Ele olha as nossas dificuldades. Bom, mas o que ele quer, então, de nós? Ele quer que a gente confie. Jesus dá um exemplo maravilhoso dessa confiança naquela passagem que ele está no barco com os discípulos
e os discípulos já estavam andando há pelo menos 1 ano e pouco com ele naquela situação, e ele está dormindo no barco. E a palavra diz que um grande vento, uma grande tempestade, começa a se levantar. E a água começa a entrar dentro do barco, e o barco começa a ser jogado pelas ondas. E eu fico imaginando aqueles discípulos que não são diferentes de nós, porque nós, naquela situação, acho que faríamos o mesmo. Naquele medo, naquele anseio de morrer, naquele desespero daquela situação, olham para o mestre, e o mestre está dormindo. Um sono profundo, um sono de paz, um sono de tranquilidade. Até que eles vão lá e acordam ele e dizem assim: o senhor não está vendo essa tempestade toda? E o senhor continua aí dormindo? Não importa que a gente vá morrer. E Jesus só levanta e para a tempestade. E vira para eles e fala: puxa, como vocês têm uma fé pequenininha. O que ele estava querendo dizer é: eu estou no barco. Eu estou junto com vocês. E depois que ele é crucificado e é ressurreto, tem uma promessa dele que ele sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, esse versículo que nós lemos em Isaías, mais e mais se coloca nas nossas vidas, porque ele nos ouve o tempo todo. Ele está o tempo todo junto conosco. Se nós formos lá para 1 Pedro 5:7, a palavra diz assim lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. Queridos, Deus está sempre cuidando de nós. Então, por que nós entramos em desespero? Por que tantas vezes a gente fica desesperado? Por que tantas vezes a gente reclama, a gente murmura? Porque nós somos humanos. Nós estamos caminhando num processo que cada vez mais vai nos levar a estar na presença dele. Um processo que vai tornar a nossa fé uma fé madura. Uma fé que vai entender que Deus é Deus. E se ele agir, ele continua sendo Deus. E se ele não agir, ele continua sendo Deus. Quando nós atingirmos esse nível de maturidade na fé, nós vamos entender que ele tem realmente o melhor dessa terra para cada um de nós. Porque nós vamos parar de murmurar e reclamar por aquilo que nós não temos e vamos começar a dar graças por aquilo que ele nos deu. E vocês já pararam para pensar quanto tempo nós perdemos reclamando daquilo que nós queremos, quando muitas vezes nós devíamos agradecer pelo que nós já temos? Ah, mas o que eu já tenho não é como eu quero. Aí é outro problema. Aí você ora, porque a palavra diz que ele sempre ouve. Aí você ora e pergunta a ele: Deus, dá para mudar? Deus, será que o Senhor pode me dar uma direção? A palavra diz que ele ouve. E esse versículo último que nós lemos em Pedro, ele diz claramente: ele tem cuidado de nós. E quando eu leio esse versículo, ele mostra claramente para nós que ele cuida de nós o tempo todo. Não é que ele cuida agora, daqui um minutinho não cuida mais. Ele está sempre cuidando de nós. Sempre. A palavra diz: deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, porque ele está sempre cuidando de vocês. Queridos, que cada vez que a gente precisa, cada vez que a gente enfrenta uma situação, que a gente saiba, que a gente tenha certeza que Deus cuida de nós e que ele nos ouve e que a mão dele está sempre pronta a nos salvar. Amém, queridos?
Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Curto, que nem eu falei, mas eu queria compartilhar porque bateu muito forte no meu coração.